Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. A aula de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre convite à briga, rituais da briga. No curso, né, vocês sabem, o curso Anatomia do Combate, né, é um dos cursos foi meu primeiro projeto de proteção e segurança, e nele eu falo muito sobre características que todo combate tem. E aí eu uso essa mesma metodologia que eu tenho, né, eu vou buscando padrões, e aí eu analiso, e tem alguns padrões que são repetitivos em todos os rituais. E no curso eu exploro tudo isso, né? Eu exploro o efeito do cortisol, o ciclo do cortisol, como você controla, como você se mantém calmo diante do estresse. É um curso para isso, né? Te preparar para perceber que o combate vai começar, te preparar para controlar o estresse durante o combate e te preparar para ter uma melhor atuação eficiente. Eu acho ele fundamental para policiais, porque são conteúdos que não se ensinam na escola, né? Nenhuma escola de formação minha me ensinou, eu tive que buscar, eu fui estudando e testando, né, como é, camarada. E lá você tem isso tudo. Mas é um assunto, né, do assunto de convite à briga, lá tem um ensinamento que eu acho que é válido vocês saberem. Toda briga, ela começa por um ritual. E ele é repetitivo aqui e na savana quando um leão vai enfrentar o outro. É o mesmo ritual. E se você lembrar da época de escola, você vai ver que o efeito é cíclico. O ser humano é cíclico, né? Por isso que filosofias de 3.000 anos atrás se tornam coerentes hoje. Porque o ser humano, ele é característico repetitivo. Ainda mais que ele é fundamentalmente emotivo. Então, as emoções são as mesmas, que são o mesmo ciclo da roda da vida. Então, o padrão humano, naquelas mesmas situações, tende a ser igual. Salvo as exceções, que é o homem não escravo, é o homem da razão, é o homem que busca evolução, que é o que a gente tenta, né? Que é o que deveria todos tentarem. Mas o homem médio, ele é escravo das emoções, então ele segue o padrão. E qual é o padrão de uma briga, cara? Toda briga tem 4 rituais. E se você reparar eles, você vai saber que uma briga vai começar. Né? É um dos padrões que eu ensino. Né? Tem ritual de assalto, tem outros rituais, e eu ensino tudo no curso. Qual é o ritual da briga? Cara, a briga, ela segue 4 rituais. O primeiro é nota. E aí o de nota, você vai lá na aula 50 e 51, hierarquia de dominância. Hierarquia alfa e beta, depois eu falo sobre hierarquia de dominância. Que é essa é o que eu vou te explicar agora. O primeiro ponto é que o território masculino, e mulher não sabe fazer isso, por característica, homem se pontua em risco. Toda vez que você sentar numa roda, os homens, instintivamente, vão se pontuar em risco. Esse cara aqui é mais perigoso que eu, esse aqui é menos, esse aqui é mais, esse aqui eu dou conta, esse aqui eu não dou. De forma instintiva. Não é por maldade, não é querendo diminuir ninguém, mas o cara cria uma percepção sobre todos. Porque a característica de caçador dele ao longo dos anos provocou isso. E uma das características de dar nota é que você tende a não enfrentar, né, naturalmente, por instinto, pessoas com notas que você acha que é pior que você. Você tende a não. Contudo, tem 2 tipos de personalidade que podem quebrar essa regra vão avançar para o próximo estágio de forma não consciente. Que é qual? Primeiro, é o cara que tudo que ele resolveu com violência. Então, diante de toda a discussão, né, a progressão política de qualquer discussão, de uma agressão começa na política. A agressão é uma evolução de um debate que o cara não consegue resolver, então ele vai para a violência como solução. O cara que sempre resolveu na violência, ele tende a sempre manter esse padrão, porque ele tem um reforço positivo que isso resolve. E o outro cara, que é uma coisa muito comum, é o inseguro. Existem 2 tipos de cachorro, o seguro e o inseguro. O cachorro seguro, ele não late. O cachorro seguro, ele não late, porque ele não sente ameaça em você. Ele dá conta.
O inseguro late muito. E você acha que o inseguro que é o problema. O inseguro ele vai acabar te mordendo porque ele tá com tanto medo que ele acaba num momento estourando em cortisol e atacando. Mas não é o que ele espera. Ele espera latir muito para você se afastar. Então, a pessoa insegura, ela tende a atacar. E aí ela perdeu na nota. E ela ficou insegura. Ela já tá insegura. O próximo passo é o discurso. É o rugido do leão. O leão, ele primeiro se olha, pô, dou conta ou não dou? Pô, não, acho que dou. O segundo passo, ele vai rugir. Ele ruge. Por que a briga tem um ritual? Porque o combate mata. Por mais que o leão seja forte, o combate mata. Pode matar. Todo mundo sabe como o combate termina, mas ninguém sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Então você cria esses rituais para tentar resolver antes do combate. E aí o segundo passo é a disputa de ego. O cara começa... A gente fala que ganha no grito. O terceiro passo você lembra da escola, que é um dando ombrada no outro, que é a hora que você fica ali muito próximo, você entra na zona de perigo para tentar intimidar, né? Um cachorro sobrepõe o outro para fazer o outro desistir. E o último passo é o combate. Mas eu queria chamar atenção para esses dois tipos de personalidade. Primeiro, que você deve ter cuidado. O cara sempre, que é o motivo da aula, o cara que sempre resolve as coisas com violência. Esse cara que sempre resolve as coisas com violência, ele não tem repertório para resolver as coisas de outro jeito. E quanto mais ele resolve uma coisa no grito, mais ele vai repetir aquela coisa, até que ele tenha um trauma. O bullying, né, o cara que causa bullying, ele tem essa característica. Ele resolve as coisas com opressão. Meu irmão, eu vou te falar, eu vou pegar o nome desse pedreiro, porque, na moral, o maluco trabalha o dia inteiro. Eu tô no terceiro vídeo de hoje. Ele trabalhou nos 3 vídeos. O maluco é uma máquina. Nunca vi um pedreiro tão esforçado trabalhando, meu irmão. Eu quero ter essa disposição. Eu quero contratar para minha obra esse pedreiro. Voltando aqui, meu irmão, porra, o maluco, ele, meu irmão, então ele tá assim, vai começar o vídeo, ele plá, plá. Caralho, ele sempre com marreta, meu irmão. Não tem, esse apartamento vai. Esse maluco vai atravessar a parede daqui a pouco, porque ele tá sempre marretando. Enfim. O bullying é um cara, né, o bullying da escola, ele é um cara. Desculpa. Ele é um cara que. Eu tenho rinite, cara. Aí às vezes eu preciso fungar, é foda. Eu vou falando, vai derretendo tudo, né? A vibração. Aí tem que dar essa fungada pra não ficar, né? Não tapar minha respiração. O bullying é esse cara que ele tem essa característica de ter reforço positivo porque ele não tem outro repertório. Como ele conseguiu uma vez com força, por talvez ser um moleque muito grande, ou por ter alguma habilidade diferente, ele vai repetindo esse padrão. Deixa eu ver se o vídeo tá fluindo. Tô pegando confiança ainda nesse telefone de rico, cara. Eu investi um rim nisso aí. O bullying, ele é o cara que ele se acostumou com esse tipo de solução. Então, ele vai sempre repetir aquilo. Então você tem que tomar cuidado, porque esse cara só sabe resolver as coisas assim. Então, assim, às vezes menina, porra, ou então você que é pai, tá vendo o namorado da sua filha, ou você que vai estar escolhendo o cara. O cara sempre resolve as coisas dele no grito, pela força, ele vai repetir isso, porque é o repertório dele. As pessoas só fazem o que tem no repertório. Elas só fazem o que tem na caixa de ferramenta. E se ele já tem por hábito sempre atacar, sempre oprimir por força, ele vai ficar fazendo isso em todos os cenários de conflito e incídio. Parou num concídio, ele vai partir para isso. Quando esse cara é curado, aí eu falo, né, que o bullying é importante. Por quê? O garoto oprimido, o dia que ele dá um soco na cara e quebra os dentes desse cara, ou põe ele para dormir, porque ele aprendeu jiu-jitsu, esse cara traumatiza e nunca mais faz isso. E do mesmo jeito, esse moleque que sempre foi oprimido, agora acredita que tem força. E nunca mais vai sofrer as opressões como sofria até ali. Ele aprendeu a superar as opressões. Eu falo às vezes, e eu falo isso no curso de mentalidade,
na parte lá de formação do cérebro, né? O curso é o Manual da Vida, eu falo sobre tudo. E eu explico, eu falo, cara, quando você tiver um filho e ele estiver sofrendo, a pior coisa que você pode fazer é não deixar ele resolver. Você tem que dar ferramentas para ele aprender a resolver. Tem que brigar? Não. Mas ele tem que aprender a resolver. Por quê? Porque dentro da escola, cara, o risco é controlado. No futuro, se ele não resolve ali na fase de escola, esse processo vai ser repetido, cara, inúmeras vezes durante a vida. Vai ser no emprego, vai ser na faculdade, vai ser num bar. E se ele não souber lidar com isso, ele não aprendeu ali na fase que era café com leite, agora tá valendo vida às vezes. E aí vai ser complicado. Então, você, o que eu digo, né? O pai, eu falo isso no curso, e já falei em alguns vídeos aqui, a missão do pai e mãe é treinar os filhos, tá? E o filho fraco, né? Você cria um filho justo, às vezes ele vai ser oprimido pelo agressor. Ele tem que aprender a resolver. Como vai resolver? Cara, se ele vai acionar a diretora, se ele vai se posicionar, se ele vai argumentar, se ele vai diminuir o cara por piada. Enfim, tem várias formas de você alterar a hierarquia de dominância. Mas uma delas também é conflito. Mas ele tem que aprender a achar uma solução que sirva para ele, mas tem que ser incentivado a isso. Se você intervém, ele vai sempre procurar alguém para intervir para ele, porque ele não sabe resolver. E porra, na vez que vale café com leite, desculpa o palavrão, na vez que vale café com leite, é a hora que tá controlado.